Está começando o programa Motivação e Inovação. As empresas hoje em dia buscam cada vez mais motivar seus funcionários. Mas afinal, o que é motivação? Como podemos motivar as pessoas que trabalham conosco, por exemplo? Para falar sobre esse assunto, estou aqui no estúdio com o doutor em psicologia, Ramiro Zinder. Tudo bem, Ramiro? Tudo bem, Mário. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Ramiro, para as pessoas em casa já entenderem, começarem a entender, afinal, o que é essa tal de motivação? A motivação, ela é um fenômeno psicossocial em que a gente pode definir como um conjunto de forças internas que direcionam o comportamento de um indivíduo para um determinado objetivo. O próprio nome, né, motivação, refere-se aos motivos para a ação, né, os motivos que levam uma pessoa para uma ação. Então, esse é o conceito clássico de motivação. Então, vamos pegar um pouco esse exemplo que tu deu. Como é que eu busco esse motivo? Onde é que está esse motivo para eu agir para alguma coisa? Como é que eu faço essa busca? Eu tenho que trabalhar em algo que eu gosto? Como é que funciona isso? Isso. Quando a gente fala que a motivação ela é um conjunto de forças internas, a gente está dizendo que a motivação é um processo intrínseco. Ou seja, é um processo subjetivo. Cada pessoa tem uma maneira de se comportar, cada pessoa encontra razões, motivos que levam ela a determinados comportamentos, a determinados objetivos. Então, trabalhar com a motivação é complexo porque nós temos que entender a subjetividade de cada pessoa. O que me motiva pode não te motivar. O que te motiva pode não me motivar. Então, existem essas diferenças. E aí toda a complexidade que os gestores também necessitam entender para, no ambiente organizacional, no ambiente de trabalho, provocar, né, essa motivação dos seus trabalhadores. O correto seria, então, conhecer cada pessoa e o que cada pessoa gosta dentro de uma empresa. É mais ou menos isso? Muitas pessoas me perguntam assim, Ramiro, como é que eu faço, o que eu posso fazer para motivar os meus trabalhadores? Essa é uma pergunta bastante básica. Então, assim, a resposta que eu dou é eu não sei. Porque eu digo assim, a pergunta, ela não está elaborada da forma certa. O que a gente os gestores devem se perguntar não o que eu posso fazer para motivar meu trabalhador, mas que perfil de trabalhador se motivaria na minha empresa. Então, na verdade, a gente já precisa estar atento à motivação de cada pessoa, de cada indivíduo, no momento da seleção, no momento da contratação. Na hora em que a organização, por meio dos seus gestores de RH, vão identificar o perfil técnico e comportamental desse trabalhador. Porque depois dessa pessoa já estar trabalhando na empresa, a empresa tentar buscar ferramentas alternativas para motivação, esse é um caminho bem mais tortuoso. Então, na verdade, o que a gente aconselha aos gestores já no processo de recrutamento e de seleção, identificar um perfil de colaborador que vá ao encontro das necessidades da função que ele vai exercer e da cultura da empresa. Então, por isso que eu digo, quer dizer, não é o que eu posso fazer para motivar meu trabalhador, mas que tipo de trabalhador se motivaria na minha empresa. E se tu observar de outro lado também, a pessoa que vai procurar um emprego, ele também tem que se identificar no que ele vai trabalhar. Não só a empresa com o funcionário, mas o funcionário também com a função que ele vai, né, começar naquela empresa. Não é isso? Exatamente. Tocasse num ponto que é fundamental, a identificação. O que faz, por que uma pessoa se motiva com um determinado trabalho ou com uma determinada empresa e não com outra? Porque essa pessoa está identificada. Então, quando a gente fala da identificação, significa o quê? Significa que essa pessoa, ela enxerga, pensando numa relação de trabalho, ela enxerga na organização uma empresa que tem valores semelhantes ao dela. Uma empresa que tem princípios que são semelhantes ao do indivíduo. Sim. Então, é aí que a gente fala então de um alinhamento entre os valores individuais e os valores organizacionais. Sim. Um alinhamento entre aquilo
que o indivíduo acredita, aquilo que são os princípios do indivíduo e aquilo que são as crenças e os princípios de uma organização. Quando existe esse casamento, digamos assim, existe uma relação saudável de trabalho e as pessoas tendem a ser muito mais motivadas. Com certeza. E a motivação tem a ver com a prática diária. Eu preciso pensar positivo, eu preciso pensar realmente que a coisa vai dar certo. Existe uma ligação nisso? As pessoas precisam se conhecer. Eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção. E fazendo seleção para diversas empresas, uma das perguntas que era bastante tradicional é: qual é o seu objetivo profissional? Nós perguntávamos muito isso para os candidatos a funções, a cargos nas empresas. Muitos acho que ficam sem até resposta, né? Pois é. Não sabe para onde vai, não sabe o que responder, na verdade, numa pergunta tão fácil, né? Para muitos e difícil para outros, né? Não é tão fácil. Não é fácil. Porque a gente perguntava isso e muitas pessoas diziam: eu não sei. Agora. E eu ficava assim preocupado, né, com isso, porque se a pessoa não sabe qual é o seu objetivo profissional, se ela não sabe onde é que ela quer chegar profissionalmente, como é que a gente, enquanto nós gestores, os empresários, vão auxiliar essa pessoa a encontrar um caminho? Então, o autoconhecimento é fundamental. A pessoa precisa se conhecer, ela precisa entender o que ela sabe fazer bem, as suas potencialidades, as suas fragilidades. Ela precisa ter essa noção. Tem um poeta francês chamado Le Rochefoucauld, em que ele tem uma frase muito interessante que tem a ver com isso que a gente está falando. Ele diz assim: os ventos só sopram a favor daqueles que têm uma direção a seguir. Verdade. Então, para quem tem uma direção, quem tem um norte, consegue erguer a vela e escolher o vento adequado para seguir a direção. Agora, aqueles que não têm uma direção, não têm um rumo, eles não podem reclamar que o vento está a favor ou contra. Verdade. Tá, e o empresário, por exemplo, eu sou dono de uma empresa e quero motivar os meus funcionários, a minha equipe de vendas, por exemplo. E aí eu posso, de repente, pensar em premiação com viagens ou até outro tipo de premiação. Isso vai motivar ou não? Isso também não é o suficiente? É que depende do perfil do grupo. O que o gestor deve fazer, no primeiro momento, antes de tomar qualquer tipo de atitude, antes de tomar qualquer ação, ele precisa fazer uma espécie de diagnóstico, uma análise. Então, ele precisa conhecer o perfil dos seus trabalhadores. Ele precisa conhecer o perfil dos seus trabalhadores. Um exemplo, na Natura, um dos benefícios que a Natura oferece para os seus trabalhadores são descontos e dia de salão de beleza, relacionado à saúde e à beleza da mulher. Aproximadamente 80% dos trabalhadores da Natura são mulheres, mas os outros 20% não são. Esses benefícios, eles motivam muitas mulheres que lá trabalham, mas não motivam os homens. Verdade. Então, a empresa, por meio dos seus gestores, eles precisam fazer essa análise, esse diagnóstico, para entender o perfil. E, dentro da possibilidade da empresa, diversificar as estratégias de motivação. Diversificar. Porque, como a gente falou no início, o que motiva uma pessoa pode não motivar outra. Então, a empresa ela pode diversificar as estratégias, diversificar os benefícios, os incentivos da motivação, de modo que atinja todos. Um benefício pode não me deixar satisfeito, mas outro sim. Essa seria assim, uma maneira, uma estratégia que as empresas poderiam adotar para estimular a motivação dos seus trabalhadores. Com certeza. Então, a motivação vem de dentro de cada um. Vai depender do que cada um gosta, é isso que a gente falou no começo. E aí aquela pessoa que, hoje eu estou motivado, hoje eu quero fazer, fazer acontecer. E aí no dia seguinte, ela não quer nem levantar da cama. Entra naquele encontro do que tu falou antes ali, que aí ela não tem um rumo, ela não sabe o que ela quer da vida, é mais ou menos isso? Acontece o seguinte, as pessoas às vezes elas se decepcionam com as empresas onde elas trabalham, porque elas se frustram muitas vezes. Quando, nesse momento do recrutamento da seleção, que é um momento muito importante, muito crucial na relação entre empregador e empregado, existe aquilo que a gente chama de contrato psicológico. O que é isso? A empresa cria algumas expectativas em relação ao candidato e o candidato cria algumas expectativas em relação a essa empresa. Então, são expectativas. O candidato pensa, essa empresa vai ser um lugar legal para trabalhar, vou ser feliz aqui,
eles falaram para mim lá na entrevista que geralmente os funcionários têm oportunidade de crescimento. Então são todas expectativas que estão sendo construídas, das duas partes. Sim. Quando essa pessoa passa então a ser uma funcionária da organização, pode ocorrer dela perceber que aquelas expectativas que foram colocadas não estão sendo cumpridas, não estão sendo atendidas. E aí entra um sentimento de frustração. Verdade. Poxa, me falaram que dentro de 2 anos existia uma possibilidade de crescimento, já estou aqui há 3, 4 anos e estou na mesma função. Né? Me falaram que aqui a gente trabalhava, que era um trabalho informal e não é. Então, aí acontece esse tipo de coisa. De afetar a motivação. Embora num primeiro momento ele estivesse motivado, essa quebra de expectativa, essa frustração em relação àquilo que ela acreditava que iria acontecer na organização não aconteceu. Sim. E isso desmotiva, então, a pessoa. Muito, é verdade, é verdade. Ramiro, considerações sobre a motivação. A pessoa está lá na casa dela, ela está conhecendo um pouco o que é motivação, né? Porque a gente tem pouco tempo para falar, acho que é um assunto que a gente conseguia ficar aqui uns 3 dias falando sobre motivação, né? E não chegaria, eu acho que o ponto final. Considerações finais, o que daria de dicas para as pessoas em casa? Bom, eu recomendo que as pessoas, em relação à motivação para o trabalho, né? Porque a motivação ela está associada a vários fenômenos da nossa vida. Ao amor, né, ao relacionamento conjugal, às amizades. Mas em relação ao trabalho especificamente, eu recomendo que as pessoas se conheçam, percebam aquilo que realmente elas querem fazer, acreditem naquilo que elas querem fazer, porque se a própria pessoa não acredita, ninguém mais vai acreditar. As pessoas têm que acreditar naquilo que querem fazer. Escolham uma empresa, né, para trabalhar, que vocês tenham identificação, que vocês tenham identidade, que vocês gostem das políticas da empresa, que vocês gostem das pessoas que trabalham na empresa. Tudo isso vai tornando essa relação de trabalho mais saudável e as pessoas vão se tornando mais satisfeitas e isso com certeza deixa as pessoas mais motivadas para o trabalho. É isso aí. Ramiro, tu tem uma consultoria, né? Trabalha com consultoria, né? Queres passar para as pessoas em casa o teu site, conhecer um pouco o teu trabalho? Sim, nós atuamos na área de gestão e de capacitação, então a gente trabalha com consultoria na área de gestão de pessoas e com capacitação empresarial. Nós temos cursos de capacitação, cursos de pós-graduação. As pessoas que quiserem conhecer mais o nosso trabalho, www.zinder.com.br. Nós temos lá o nosso site, tem bastante informação. Temos o Twitter, siga Zinder, e o YouTube, veja Zinder. Perfeito. Ramiro, quero agradecer a tua presença. Foi muito legal, muito bacana mesmo essa nossa troca de informações, de ideia, né? Vou te convidar outras vezes para participar do programa, que acho que assuntos não vai faltar, né? E quero agradecer. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição do amigo. Bom, obrigado. Se você está pensando em inovar a sua casa ou escritório, não pode deixar de conhecer a Risate Móveis. O endereço é esse que está na tela, www.risatemoveis.com.br, e conheça o novo espaço terapêutico da cidade, um lugar onde a palavra de ordem é relaxar o corpo, a mente e a alma. O endereço é esse que está na tela, www.soldalua.com.br. Quando você for escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Assista agora nosso vídeo motivacional da semana. Até a próxima. Quando você toma uma iniciativa, seja ela qual for, o seu mundo parece que se transforma. Você se sente mais confiante para fazer o que antes não tinha coragem. Novas possibilidades se abrem e, de repente, aquele lugar que você sempre quis ir já não fica mais tão longe. Então a vida fica mais clara, ganha mais sentido e descobrir agora é uma palavra constante no seu dia a dia. Você descobre que o seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava. E que a palavra cuidado faz muito mais sentido quando você a transpõe para outras pessoas. Descobre que cuidar de si é a melhor forma de continuar cuidando das pessoas que você ama. Descobre também que se dar valor é, antes de tudo, dar valor à vida. E quando você se conhece e acredita no seu potencial, os sonhos que antes pareciam inalcançáveis podem se tornar surpreendentemente reais. De repente,
você olha para trás e nem acredita que conseguiu realizar tanta coisa. Então descobre o melhor de tudo. Realizar seus sonhos não começa por coisas complicadas, não começa pelos outros. Começa por um ponto dentro de você.